Olá galera, como é que estamos? Tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Britas. E eu vou estar amassando aqui uma série de assuntos a respeito justamente de território brasileiro. Então não perde tempo, vai lá, pega a tua caneta, pega a tua água, se prepara que hoje a aula vai ser braba, monstra. Então vem comigo, primeiro assunto, o assunto de território brasileiro que a gente vai comentar agora. Se liga aqui, ó. Quando a gente pensa, antes de falar sobre território brasileiro, vamos falar sobre o que a gente vai conhecer como a chamada Rosa dos Ventos. Isso mesmo. A Rosa dos Ventos, meus amados, é dividido na região norte. Nesse também pode receber o termo de setentrional e no sul pode receber o termo de meridional. Se liga também que no leste pode receber o termo de ocidental e no oeste pode receber o termo de, oriental, melhor falando, oriental, e do outro lado o chamado ocidental. Se liga que esses daqui são os chamados pontos cardeais. Os pontos que são os pontos principais, norte, sul, leste, oeste. Então, aqui eu tenho os pontos cardeais. Claro que a gente, entre os pontos cardeais, vamos ter o somatório. Entre o leste e o norte, a gente vai ter o nordeste. Entre o leste e o sul, a gente vai ter o sudeste. Entre o oeste e o sul, a gente vai ter o sudoeste. E entre o oeste e o norte, a gente vai ter o noroeste. Então, só para identificar aqui com vocês, norte, sul, leste, oeste. Aí, esses são os pontos cardeais e os outros pontos, como eu falei, os chamados colaterais. Suave? De boa? Rapidamente, vamos ao próximo tema, ao próximo ponto aqui que a gente tem que falar, e eu quero aqui um foco de vocês urgente sobre o assunto. Primeiramente, eu quero que vocês entendam o seguinte: quando a gente vai falar sobre território brasileiro, quando a gente vai entender a perspectiva do território nacional, a gente tem que entender primeiramente que se trata de um território extremamente gigante, aos padrões internacionais, é um território que ele tem por característica, e eu já posso colocar lá, tranquilaço para vocês, ele tem como característica, ó, por ser o quinto maior território do mundo. Destaca-se que do ponto norte ao ponto mais ao sul, que vai ser do Arroio Chuí até a nascente do Rio Moa, no chamado Monte Caburaí, a gente tem 4.370 quilômetros. Isso é maior do que a Europa, isso é maior do que o Oceano Atlântico até a África. Já da nascente do Rio Moa, que fica na Serra da Contamana, no Acre, até a Ponta dos Seixas, na Paraíba, a gente vai ter 4.320 quilômetros. Então é o quinto maior território, basicamente banhado pelo Oceano Atlântico. Ele é banhado por quase todo o seu território, parte do seu território, né? Melhor a gente poderia dialogar, quase 7.700 quilômetros do seu território, 7.300 quilômetros, são basicamente banhados pelo litoral do Oceano Atlântico. Já do outro lado, quase 15.700 quilômetros, o dobro, né? Se a gente puder assim pensar, temos o dobro de tamanho, justamente a gente tem o dobro de tamanho as nossas fronteiras terrestres do Brasil. Então nós somos um país, nós somos o quinto maior território do mundo em terras descontínuas, nós também somos o maior da América do Sul. Nós somos o maior da América do Sul. Quero dar um destaque a vocês que eu também tenho por característica principal,
eu também tenho por característica principal a gente ser cortado pela linha do Equador. Olha aqui, a gente sendo cortado pela linha do Equador. Então, cerca de 7% do nosso território está no hemisfério norte do país. Suave? E também somos cortados aqui, ó, pelo chamado Trópico de Capricórnio. Aqui, olha o Trópico de Capricórnio cortando aqui. E cerca de 8% do nosso território está na zona temperada. Quer dizer o quê, professor? Por favor, me identifique aqui claramente dentro desse processo. Calma, vou te mostrar. Ó. Se liga aqui. 7% do nosso território está no hemisfério norte. Ou também podemos chamar de hemisfério setentrional. Se lembra lá da Rosa dos Ventos? Então, 93%, que é a maioria, está no hemisfério sul. Pronto. Ao mesmo tempo também, 8% está na zona temperada. Assim como também 92% está na zona tropical. Está na zona tropical muito claramente para vocês. Então nós temos norte-sul, temperado e tropical muito claramente, muito forte para vocês dentro dessa ideia. Então aqui, ó, como a marca principal, a gente já definiu muito do nosso território brasileiro nesse momento. Quero identificar também aquelas que a gente faz fronteira e que aqui a gente não faz fronteira. Nós fazemos fronteira com a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Basicamente, nós fazemos fronteira com, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 países mais um departamento ultramarino. Nós não fazemos fronteiras, não há fronteiras com aproximadamente 2 países. Aproximadamente não, são 2 países. Chile e Equador. Não fazemos fronteira com esses 2 países. Nem Chile e nem Equador nós fazemos fronteiras de fato. Então a marca principal é localizar esse Brasil dentro da América do Sul e localizado está justamente essa característica aí, ó. Não fazemos fronteira nem com o Chile e nem com o Equador, mas nós fazemos fronteira com 9 países. Então mostra que o Brasil é um país dominante. 47,3% de toda a área da América do Sul é basicamente composta pelo Brasil. Quero dar um destaque também. Vamos lá. O Brasil, ele está... Vamos lá, dividir. Primeiramente, eu tenho aqui o hemisfério leste e aqui eu tenho o hemisfério oeste. O Brasil está totalmente no hemisfério oeste. Totalmente dentro do hemisfério oeste. A gente também pode dividir em sul e a gente pode dividir em norte. O Brasil, como eu mostrei para vocês, tem 7% no norte. 93% está no sul do Brasil. Então temos partes ao norte, partes ao sul. E estamos totalmente a oeste. Isso mostra que a gente sempre tem horas atrasadas em relação a Greenwich, tá? Então nós temos horas atrasadas em relação a Greenwich dentro do padrão internacional de medição de horas. Então essa é a nossa características nacionais. Nós estamos no hemisfério oeste, estamos no sul, temos partes ao norte, não temos nenhuma porção a
leste do mundo, não temos partes a leste do mundo. Então nós não estamos no hemisfério oriental, apenas ocupamos o hemisfério ocidental. Entenderam essa ideia? Como também uma marca principal para vocês, nós estamos no continente da América do Sul. A América do Sul, de um lado, é banhado pelo Oceano Pacífico. Porém, o Brasil ele só é banhado pelo Oceano Atlântico. Claramente para vocês. Tranquilo? Então, tudo isso a gente começou a conversar aqui sobre a posição geográfica do Brasil. Assim como eu posso dizer que essa posição geográfica, nós somos o quinto maior do mundo, país do mundo. Nós temos como características principais, sermos o maior da América do Sul. Temos como ponta principal dentro desse momento estarmos no hemisfério norte, porém a gente tem um predomínio ao sul. Como característica principal, além de estarmos também no predomínio ao sul, e nós temos parte do nosso país ao norte, quero destacar com vocês também que o nosso país ele tem predomínio tropical. O predomínio tropical dentro dessa brincadeira. Tranquilo? Então, com isso a gente fecha a nossa característica, banhado pelo Oceano Atlântico e tudo mais. Então, esse foi o primeiro momento da aula, foi para entender o que é o território brasileiro. Tu não pode estar perdido nisso. O que é o território nacional? Não perde isso. O que é o território nacional? Fechou? Tranquilo? Agora eu quero puxar um outro ponto para vocês. Vamos tentar dividir e pensar a divisão econômica regional. A divisão regional. Dividir regionalmente é dividir por características. Imagina que você está dentro de uma sala de aula aí agora. Você pode pegar a tua sala de aula e dividir da galera mais baixinha para a galera mais alta. Você pode dividir por quem torce por time. A galera do Flamengo para lá, a galera do Botafogo para lá, a galera do Fluminense para cá, a galera do Vasco, tal. Eu poderia dividir a sala de aula por características específicas. Poderia. Assim como eu também posso dividir o Brasil por características específicas. É a mesma ideia. Vou dividir toda a galera que se parece em um determinado ponto. É isso. Quem se propôs a fazer isso foram esses três. O IBGE, o Geoeconômico e o Milton Santos. E a gente vai falar sobre cada um deles, tá? Rapidamente aqui você vai entender tudinho sobre isso. Primeira divisão é a divisão regional do IBGE. Ela é a divisão oficial brasileira. Ela tem por característica, essa divisão oficial nacional, ela tem por característica principalmente dividir em 5 macro-regiões. Essas macro-regiões, elas são divididas nessa daqui, ó, Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. A região que tem a menor quantidade de unidades federativas é o Sul, que tem 3. A região que tem a maior é o Nordeste, que tem 9 estados. Essa daqui que tem o maior percentual. Quero destacar com vocês o seguinte, aí tu vai falar, pô, Messi, mas o Centro-Oeste também tem 3. Não, tem 3 mais o Distrito Federal. Então, na verdade, são 4. Ele divide, essa divisão do IBGE, ela divide em questões naturais, questões sociais, culturais, econômicas, ou seja, é a nossa divisão regional mais, como eu posso dizer, mais abrangente possível. Essa não foi a primeira divisão regional, não. A gente já passou por uma penca de divisões regionais. E essas pencas de divisões regionais
começam em 1942, 45, com a nossa primeira divisão regional, tá? Essa divisão regional, ela segue os limites estaduais, tá? Ela vai seguir cada um dos limites das regiões brasileiras. Já a divisão geoeconômica é feita por um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger, ou também conhecido como Pedro Geiger. Ele vai dividir em questões apenas econômicas. Então ele vai focar no aspecto econômico. E ele vai dividir em 3 sub-regiões. Então, na verdade, 3 regiões. E a primeira coisa que a gente pode identificar é o seguinte: não há respeito por os limites estaduais. Olha aqui o estado do Mato Grosso. Então, eu já vou deixar aqui. Não respeita os limites estaduais. Então, aqui, ó, eu tenho o estado do Mato Grosso, aí eu tenho o estado do Tocantins, aqui, ó. Eu tenho o estado de Minas Gerais e o estado do Maranhão. Esses 4 estados aqui, eles estão em mais de uma região. Então, isso é um problema que não é um problema, é uma forma de divisão. Então, é óbvio que a gente pode destacar que o Centro-Sul é a região mais desenvolvida, com as grandes sedes de empresas, sejam essas empresas estatais, sejam essas empresas privadas. De fato, a região mais desenvolvida nós temos o Centro-Sul, aquela a menos desenvolvida, ainda muito voltada ao processo do extrativismo mineral e vegetal, a região amazônica, e o Nordeste, que desde os anos 50 vem passando por um processo de recuperação demográfica e econômica. Muito clara para vocês, aqui nós temos a divisão regional do Pedro Pinchas Geiger. Já a divisão do Milton Santos é essa divisão regional onde ele vai analisar principalmente a terceira revolução industrial. Então a preocupação dele é nada mais, nada menos que a terceira revolução industrial, que é captar principalmente aspectos de internet, focar no acesso à internet, focar no acesso a portos, indústrias principalmente que necessitam aspectos de tecnopolos, principalmente centros de pesquisa em universidades. Assim surge o que a gente vai identificar como região concentrada, que é tanto a galera do Sudeste quanto a galera do Sul, que acaba justamente se formando dentro desse espaço. Muito claramente aí para vocês, eu tenho essa perspectiva muito bem fortalecida, pensada aqui dentro da característica de Milton Santos, também conhecido como a divisão regional dos 4 Brasis. Suave? 4 Brasis, melhor falando aqui, dentro dessa brincadeira. Fusos horários brasileiros. Para a gente finalizar e entender todo esse aspecto, vamos focar nos fusos horários nacionais, que os fusos horários nacionais, eles têm por característica algumas coisas muito específicas. E a gente vai olhar para cada uma dessas coisas mais específicas aqui com vocês. Vamos lá. Primeiramente, eu tenho 5 fusos horários. O primeiro fuso horário é o das chamadas ilhas oceânicas, que a gente pode configurar como Fernando de Noronha. Essa daqui é o fuso horário menos atrasado que a gente vai ter. O primeiro fuso horário brasileiro no sentido leste para oeste. Depois nós vamos ter o -3, que ele é o fuso horário oficial brasileiro, ou também é chamado de fuso horário de Brasília. Toda vez que você for fazer uma prova, por exemplo, você vai ter que andar segundo o horário de Brasília, o horário oficial brasileiro, que é o -3, que vai pegar toda a galera do Sul, toda a galera do Sudeste, toda a galera do Nordeste, além também de Goiás, Tocantins, Pará e Amapá.
claramente para vocês, nós temos esse aspectozão aqui muito forte para vocês. Assim também eu tenho o -4, que vai pegar a capital do estado do Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e assim como também o Acre vai estar no -5. Quer dizer o quê? Para cada fuso a oeste, eu vou diminuir as horas. Então, eu vou diminuir o horário. A cada fuso horário a leste, eu vou aumentar as horas. Então, por exemplo, se aqui no -3, agora, vamos supor que seja 16 horas, há um fuso a leste, eu vou aumentar uma hora. Quer dizer que Fernando de Noronha são 17. E se for a oeste, eu vou diminuir uma hora para cada fuso. Logo, aqui, ó, por exemplo, no Mato Grosso vão ser 15 horas e no Acre serão 14 horas. Então, esses são os chamados fusos horários. No Brasil, nós temos 4 fusos horários, todos eles são atrasados. Por isso que tem esse menuzinho, porque a gente está no hemisfério ocidental, a oeste do meridiano de Greenwich, que é aquele meridiano que eu mostrei para vocês lá atrás, ó, bonitinho aqui, ó, que divide hemisfério leste, esse meridiano aqui, ó, que divide hemisfério leste e hemisfério oeste, claramente para vocês. Espero que vocês tenham entendido tudo bonitinho que eu expliquei para vocês, tranquilo? Então, surgindo qualquer dúvida, vamos estar aí, vamos tirar essas dúvidas, faça suas anotações e estamos juntos. Valeu, galera, beijos e abraços, estamos juntos e até mais.